Navroski, vai vir ele e a esposa, ele vai ter uma palavra aqui para mulheres e a outra lá para homens. A conversa que eu tenho lá com os irmãos lá da Family, vão vir praticamente de lá da Family mais de 30 pessoas. E as nossas inscrições são limitadas, então você corre para fazer. E a conversa que eu tenho lá do pessoal diz que a Malu é o Navroski que te saia. Então as mulheres preparam o lombo aí, porque o pau vai torar, né? Então você faça a sua inscrição. Os jovens podem fazer a inscrição, tá bom? A criançada aí até de 15 anos, que for assim, né? Por quê? Porque nós vamos ter, na hora da palestra de casais, nós vamos levar os jovens para a sala lá de cima, e o pastor Micael vai estar cuidando aí de alguém para estar falando uma palavra específica para eles, tá bom? Então você já prepara o seu jovem. Vamos lá no Clécio? Puxa para o Clécio aí, por favor. O Clécio é um camarada que flui muito nos dons. O Bruninho vai conseguir lá. O Clécio, ele é requisitadíssimo, assim, pelo fato da misericórdia do Senhor, que Deus está usando ele. Ele tem catalogado lá no WhatsApp, querido. Eu perguntei para ele aqui, mas ele não me respondeu. Mas eu e o Gesiel, nós entendemos mais de 400. Talvez nós estejamos errados. Mais de 400 mulheres que ele fez um grupo de mulheres que não podiam engravidar. Que agora ele tem no grupo, que está no grupo dele, que já tiveram filhos, já tem uns que tem 2, 3. Então, Deus usa ele muito na área do fluir dos dons. Lá no Huawei, que nós estávamos, tinha 60 homens, né, Gisele? 70 homens, que não era batizado. Só faltou 2. Só um cigano e o outro estilista, né? Só 2 que ficou sem batizar pelo Espírito Santo. Então Deus usa muito ele. Nós tivemos uma ponte com ele através do Navroski. Ele tem vários livros escritos. E eu falei com ele falou, pastor, para mim aí, só se for num sábado. E eu falei, fechou. Nós vamos fazer no sábado. E no domingo nós vamos ter uma comunhão aqui na Tenda dos Milagres. Quem já viu a Tenda dos Milagres aqui? Nós queremos fazer um kit crente ali. Tá bom? Pastor, rapaz, eu vou falar para você, tem hora que eu falo kit crente, tem uns crentes que falam assim, não podia ser de graça. Rapaz, se você trouxer um kit crente para você almoçar aqui, você vai gastar menos que você gastar na sua casa, vai ou não vai? E você ainda vai ter a minha companhia perto de você, te zoando aí um pouquinho, eu, o Micael, todo mundo, né? Então depois nós vamos ver aí, fazer uma votação nos grupos, se vocês toparem. Se vocês não toparem, nós vamos para Brasília. Eu, o pastor Durval, o Gesiel, nós vamos lá na igreja do JB Carvalho, que eu estou atrás de um curso de homem lá. Então, todo jeito vai dar bom. Tá bom? Vamos lá, está tudo certo aí. Obrigado. Deus abençoe. Queridos, Lucas 22, 10. Lucas 22, 10. Nós vamos falar uma palavra com você, que é a importância da mesa, a importância de você participar disso aqui. No meu tempo de jovem, antigamente, eu não sei se você é dessa época, eu acho que algumas pessoas aqui pegaram essa época, que a ceia era de porta fechada. Quem lembra disso? Lembra? Quem lembra? Alguém lembra? A ceia, até a irmã Cícera que lembra, a ceia era de porta fechada, irmão, era só para membro, ninguém entrava. Entendeu? Então, as pessoas tinham aquele medo assim da ceia, só por questão de, eu pequei. Não, irmão, hoje nós vamos ter uma palavra te explicando muitas coisas, mas muitas coisas mesmo que Deus colocou no meu coração, foi me lembrando, né? E foi me tocando no meu coração, sobre essa questão de você participar da ceia, tá bom? Então, Adila, hoje você coloca aí 1 hora, por favor. 1 hora, no mínimo. Eu acho que dá, não dá, irmãos? Vamos ver se a gente encerra antes. Mas Jesus lhe explicou, ao entrar na cidade, Jesus aqui está preparando a ceia. Mas tem um versículo que Jesus, mais para frente aqui, olha aqui, Jesus lhe explicou, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa, o mestre pergunta, onde fica o aposento ao qual comerei a Páscoa com os meus discípulos?
E ele lhe mostrará um espaço, um cenáculo mobiliado, e ali façai os preparativos. Indo acharam tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, Jesus pôs à mesa os apóstolos que estavam com ele. Então Jesus lhe disse, em algumas traduções, eu não sei se consegue achar lá, que em algumas traduções não vai estar desejado, esse desejado não vai estar só o ansiosamente. Mas ali você vai ver Jesus fazendo uma linguagem, né? Porque Jesus não era ansioso. É só para a gente entender. Tem coisas que Deus fala na Bíblia para você entender o que Ele está falando. Não, você não entender, né? Quando vai falar assim, Deus se arrepende. Deus não arrepende, não. Ele está falando para você entender o que Ele está querendo explicar. Então Ele está dizendo, pulou? Ah, não. E Ele diz, desejai ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Então, Jesus preparou esse momento assim, com tanta ansiedade, com tanta vontade de ministrar na vida do discípulo. Por quê? Eu não sei na sua época, mas na fazenda onde nós passávamos as férias, lá tinha 2 mesas. Na minha casa não tinha mesa, porque a maioria do meu tempo, até a idade de 16 anos, eu morava em 2 cômodos. Então, para comer, era 4 pessoas. Então, para comer, tinha que sair 2 para fora. É sério. No nosso quarto, era uma cama da minha mãe e uma beliche. Eu dormia em cima, meus irmãos dormiam os 2 embaixo. Eu acho que eles sonhavam até o mesmo sonho junto, né? Dormiam os 2 juntos ali. E na nossa casa nunca teve essa experiência de mesa, mas quando nós íamos para a fazenda, nós passávamos férias, a casa era muito grande. E lá tinha uma mesa, que era aquela mesa que eu acho que eles preparavam lá, porque eles não eram crentes, eu acho que eles preparavam para algum anjo sentar lá, porque não podia mexer. Você já foi em casa assim? Que tem lá uma cristaleira, quem já foi na casa que tem uma cristaleira? Casa de pobre não tem cristaleira não. Aí lá, hoje tem? Tem, Morgana? A Morgana está falando, não acredito. Mas lá na cristaleira tem uns copos assim, ó, que dá água na boca só de ver eles, de vontade de beber água neles, não é? Tão bonito que é. Mas ninguém pega. Quem já viu isso? E nessa época lá, nessa mesa, ninguém sentava, a mesa ficava impecável. Mas tinha uma mesa que era a mesa da cozinha, era onde todo mundo sentava. Era a mesa da intimidade. Jesus estava caçando um momento, não para ter um lugar especial, porque Jesus podia levar os discípulos para o monte, Jesus podia levar o discípulo para o templo, Jesus podia levar o discípulo para onde ele quisesse. Mas ele queria um momento de quê? De mesa, de intimidade. É isso que Jesus está trazendo aqui nessa manhã, para te mostrar que ele não quer somente que você venha aqui e que você tenha uma queixa, que você tenha um desejo do seu coração querendo ser realizado, que você precisa de uma cura, que você precisa de uma libertação, que você precisa de... Não, Jesus está falando para você assim, tudo isso vai acontecer se você tiver intimidade comigo. E se você tiver intimidade comigo, aquilo que não acontecer, você vai entender e vai dar graças a Deus, porque não aconteceu. Quantos estão entendendo isso nessa manhã? Então Jesus chama a gente para isso. Por quê? Porque na mesa, meu querido, é a hora que ele vai pegar para curar muitas coisas em nós. E aqui eu quero citar alguns trechos, algumas situações que Jesus pode fazer conosco, amém? O convite da mesa, ele é divino, querido. Jesus, e ele também é profético. Jesus falou o quê? Fazer isso o quê? Em memória de quem? E ele falou o quê? Fazer isso até que eu volte. Então tá aqui para a gente fazer agora, mas também fazer isso porque ele está te dizendo do futuro. E o seu futuro, querido, ele vai voltar para te buscar. Quantos podem levantar sua mão e dar glória a Deus aí? Então Jesus, ele está mostrando isso para você. Ele está dizendo isso para você. Quando ele te chama para a mesa, você que ainda não é batizado, você que qualquer coisinha, você não participa da Santa
você. Ai, eu pequei. Ai, eu dei um grito com a minha cachorra. Ah, rapaz, você precisa entender que tem um sangue de Jesus para te curar, para te libertar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembra o quê? Lembra o quê, irmão? E um advogado, só o pastor Ederlei e o pastor Duval que lê Bíblia. Né? Tem o quê, irmão? Você tem um advogado que vai te defender. Então, você precisa ter esse coração de que Jesus agora, Ele está preparando uma mesa para você. Salmo 23, Jesus vai dizer o quê? Preparas uma mesa perante os... Mas quem é que prepara a mesa? É Ele. Quem te preparou essa mesa aqui foi Ele. João capítulo 6, a Bíblia vai dizer assim: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Fala para o irmão aí, fala, irmão, e aí? Tem parte com Deus ou não? Porque é a palavra que está dizendo, amém? Mas olha para você ver, Jesus ele não tinha uma direção religiosa. Ele queria uma intimidade, um momento, estar perto daqueles discípulos, de falar para eles o que ia acontecer. Ele não tinha revelado muita coisa para eles. E aí ele passou a revelar coisas para eles ali, que eles ficaram todos entusiasmados. Mas a Bíblia vai dizer que o primeiro propósito da ceia é curar a sua visão. É curar a sua cosmovisão, como diz os teólogos. Eu ficava olhando os teólogos falar cosmovisão. Eu lembrava só do espaço, né? Quem? Era ou não era? Do espaço, cosmo, né? Eu ficava pensando naquela coisa. Mas depois que eu fui entender, a cosmovisão é a forma de você ver o mundo. Então, Jesus quer mudar a sua cosmovisão. E o primeiro lugar que você vai vendo isso é que 2 discípulos, eles estão descendo para o caminho de Emaús. Jesus é crucificado e eles estão agora decepcionados. E tem uma coisa que faz você esquecer da palavra, é a sua decepção, é as suas angústias, é as demoras das coisas acontecer. Isso faz você perder a visão, a sua cosmovisão de Deus. E é o que mais tem acontecido hoje dentro da igreja. Hoje nós temos muita informação do Espírito Santo, mas nós temos pouco do Espírito Santo dentro de nós. Tem mais do Espírito Santo fora do que dentro. Tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, eu não ouço mais Deus como eu ouvia antigamente. É lógico, aquela porção que Deus te deu era para aquele momento, para aquela função. Aquilo já acabou. Agora Deus tem algo novo para você. Quantos creem que Deus tem algo novo para você? Então não precisa você ficar esperando lá atrás. Aquilo já foi. Aquela unção que eu tinha lá atrás, aquela voz que Deus estava me falando, que eu ia reconciliar e ali ia casar, aquela unção Deus já me deu naquele tempo, que lá foi para aquele tempo, a já está aqui, está tudo certo. Agora eu preciso de outras. Porque tem gente aí precisando de Jesus. Cutuca o irmão que está do teu lado e fala: querido, você precisa de nova visão, de nova unção. Porque tem pessoas para você. Mas você fica com aquela cara parecendo que você está apanhando, aquela cara, né? Ninguém quer ser crente olhando para você, porque você é aquela pessoa ingrata. Tudo que dá para você não está bom. Se você ganhar um Porsche hoje, amanhã você já, não quero outra coisa. Não, irmão, tem gente que é assim, ele não se alegra com nada. Eu fiquei 6 meses ganhando cesta na minha vida. Mas todas as vezes que a cesta chegava na minha casa, eu orava, eu agradecia, eu chorava, eu pensava: Deus, em nome de Jesus, abençoe quem me deu. Mas em nome de Jesus, prospera a minha vida, para que eu possa não receber mais, mas que eu possa dar cesta para os outros. Essa era a minha visão. Mas tem gente que fica assim: aí ó, eu estou na igreja, eu estou abandonado, descendo o caminho de Emaús, ele morreu, ele me abandonou, eu não ouço mais ele, até sexta eu estou ganhando. Você está ganhando é porque Deus está cuidando de você, né? Tem pessoa que até desvia, né? Eu já desviei. Cadê os vagabundos que já desviou aqui? Deixa eu ver. Tem um monte aí, ó.
Desviou por quê? Porque ficou tudo chateado, né? Chateei com Jesus. Não, irmão, você chateou com alguma coisa, não é Jesus, não. É alguma coisa que você viu dentro da igreja que você não gostou, que esse orgulho besta seu. E lá vai os dois. E Jesus chega bem do lado. Olha quem está andando com eles. Jesus não abandona você nem na hora da sua incredulidade, nem na hora que você é uma raça ruim, nem na hora que você está com essa mentalidade medíocre de gente que fica aí. Ele não, lá vai os dois andando. Você viu o que aconteceu. E Jesus explicando a palavra para eles. Jesus vem com amor. Diga isso para a pessoa que está do teu lado. Mas Jesus vem com amor. Eu me lembro quando eu estava desviado, uma mulher chegou para mim. Ela falou uma coisa para mim. A primeira coisa que ela falou, antes dela dar a profecia, ela falou assim para mim: Jesus te ama. Quem aqui estava desviado, alguém chegou e falou que Jesus te amava? Só dois? E o resto? Porque o que aconteceu comigo foi isso. Alguém chegou e falou: Jesus te ama. Porque se a pessoa fala assim: Jesus te odeia, você quer estar do lado de alguém que te odeia? Não, a primeira palavra de Jesus é que Ele te ama. E o que vai acontecer com você agora, André, assim, não é só parafraseando, é amor de Deus. E ela me falou bem assim: Jesus te ama. E Ele vai te livrar da morte essa noite, por amor ao nome dEle. Eu olhei para aquela mulher assim, eu falei: essas mulheres do coque, parece que elas acham que é só elas que é santa, né? Tem uma ira santa dela assim, sabe? Quase que eu falei para ela: vai para lá, trancão. Mas aí vocês sabem a história, que eu entrei no banheiro lá, rolei no xixi, os caras dando tiro no teto, quase que eu morri lá dentro do banheiro. Só que eu saí de lá, eu lembrei dela. Deus te livrou da morte. Por quê? Porque te ama. E lá vai os dois camaradas descendo. A Bíblia vai dizer que agora eles chegam nesse lugar, eles convencem Jesus: passa a noite conosco, nós gostamos. E aí Jesus vai com eles aonde? Quem lembra do texto? Jesus vai na mesa, diga na mesa. A mesa de Cristo vai abrir os seus olhos de novo. Quantos creem nessa palavra? Jesus pega o pão. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Comendo o quê? O pão. A Bíblia diz que Ele parte o pão. Quando Ele parte o pão, os olhos daqueles homens se abrem. Eles reconhecem que é Jesus. Ei, Jesus trouxe você aqui nessa noite para te mostrar que no meio das suas frustrações, no meio das suas angústias, no meio das suas necessidades, Ele continua andando com você. Ainda que você não reconheça Ele, ainda que você não veja o tratamento dEle com você, porque tem uma raça ruim aí, que Jesus ainda vai dobrar o cacete neles ainda, para que eles possam melhorar. Ou você não acredita nisso? A Bíblia diz sim. E fala para o irmão que está do lado, fala assim: irmão, se você estiver debaixo de taca, agradeça a Deus, porque a Bíblia diz que Deus corrige o que ama. Está apanhando? É porque Deus te ama. Porque senão eu já tinha soltado sua peia na poeira aí. E a Bíblia diz que eles partiram o pão e eles viram que era Jesus. Sabe o que eles falaram? É por isso que ardia o meu coração. Ei, sabe por que não está ardendo o seu coração? Porque você esqueceu de quem está com você. Porque você esqueceu que o Espírito Santo continua dentro de você. Porque você esqueceu que quem está andando com você é aquele que fez o universo. Você esqueceu. Você não entendeu isso não. Se você tivesse entendido, você estava dando glória a Deus. Vocês não esquecem de quem está com você. Mas ele diz assim que o corpo dele era simbolizado no pão. E Paulo vai dizer que o corpo de Cristo somos nós. Não tem como Deus te curar, querido, se você não estiver no meio do corpo. Tem muita gente que fala assim: eu vou congregar em casa. Vai lá. Jesus não falou uma coisa. Jesus falou assim: eu vou edificar a minha casa sobre a minha igreja. Sim ou não? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí tem crente que faz uma visão errada disso aí. Que é assim: nós os crentes segurando a porta e o diabo mandando o pé de lá para cá. Não é não, filho? É nós mandando o pé na porta do inferno, entrando lá dentro, pegando o povo, pregando para as pessoas. Quantos creem nisso aí?
Tem gente que começa, ai pastor, eu orei por uma pessoa, agora me deu uma dor no nervo ciático. Ah, eu fiz isso por alguém, pastor, agora eu estou com uma dor de cabeça. Ah, pastor, eu fiz isso agora lá em casa, está um inferno. Irmão, então eu tinha que largar de ser pastor. Você já imaginou os pastores aqui? Tanta gente que cuida, tanta gente que ora. O Satanás então ia morar lá em casa junto com os anjos dele. É ou não é? Agora quem está aqui, irmão, a Bíblia diz que você vai fazer a obra do Senhor, não vai sofrer dano. Diga isso para o irmão. Fala, irmão, você não vai sofrer dano. Para de ser covarde. A palavra é dura, covarde. E uma das coisas que vai ficar de fora é os covardes. Tinha gente que ligava para mim, pastor, tem um fulano aqui, só precisar de orar aqui. Eu falei, que você não ora? Ah, mas você mesmo, você não é crente, não. Se você não for crente, tem que vencer, aceita Jesus. Aí começaram a orar pelo povo. Mas, irmão, você precisa dizer que Jesus está querendo curar a sua visão, a sua identidade de volta. Amém? Quantos creem nessa palavra? Amém? Irmão, olha para você ver. O caminho de Emaús curou muita gente. José foi curado ali de um trauma, com os irmãos dele sentados numa mesa. Ele perdoou os irmãos dele. Na mesa, quando você ceia, você está dizendo para o Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor tem comigo. O Senhor começa a trabalhar dentro de você. E o Senhor começa a trazer aquelas tranqueiras, já viu? Ninguém tem, né? Aqueles parentes, né? Aquelas pessoas que te machucaram, sentar na mesa junto com você. É o que aconteceu com José. José sentado na mesa e os irmãos que jogou ele na cisterna, dentro do buraco, ele olhando tete a tete, e tinha mais. Ele podia falar assim, corta o pescoço de todo mundo, geral, passa o cerol. Podia ou não podia? Mas ele estava sendo ministrado pelo Senhor. O Senhor estava com ele. Quantos aqui o Senhor está com você, querido? O Senhor está liberando perdão no seu coração nessa manhã. Quantos recebem essa palavra aí? O Senhor está te liberando graça. Graça sobre graça. As pessoas que chegaram perto de você, querido, você vai perdoar. Elas falaram mal de você. Aleluia, glória a Deus. Essa semana teve um amigo meu que brincou comigo. Estava na casa de alguém. Vou contar isso aqui bem rápido. Não vou falar nome também não. Aí um rapaz, os dois são amigos, falou, traz um pão de queijo aí para nós. O rapaz está trabalhando aqui, ainda não comeu não. Ele falou, não, você dá comida para os seus peão. Aí a mulher do cara falou, está trabalhando aqui em casa, é um pastor, ele não é peão não. Eu falei, fica fria, filho, acostumado. O povo me chama de ladrão, peão é moleza. Tem gente que fica aí com irmão, para, perdoa, irmão. Falou mal de você, não sabe nem da metade. É ou não é? Você é raça ruim, irmão. Não tem nada de bom em nós, não. O que tem de bom em nós é o Espírito Santo que está ministrando, que está dando, que está colocando em nós. Nós não somos bons, não. Mas a Bíblia diz que Jacó agora, ele se enche do Espírito, ele briga com o anjo, atravessa o anjo machuca ele senta na mesa com o irmão dele. E aquela graça invade aquilo ali. Na mesa, o irmão perdoa ele. Quantos aqui precisam ser perdoados por alguém? Deus nessa manhã Ele está liberando tanto perdão no seu coração. Feche teus olhos, levanta sua mão. Deus está levantando não só o perdão no seu coração, mas eu creio também que você já feriu muita gente. Deus também está dando nessa hora graça sobre eles, para que eles possam te perdoar, para que haja neles agora um ministrar do Senhor, para que ele possa esquecer as mágoas. Tudo isso acontece quando você participa da ceia do Senhor. Para de ficar achando que isso aqui é só uma mera formalidade. Deus continua trabalhando, amém, queridos? A restauração, irmão, precisa ser restaurado, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A mesa, ela te reconecta, meu querido, a novas alianças. Coloca para mim em João 21:12. Novas alianças. Jesus diz o quê? Essa é a nova. Você agora tem uma nova aliança. Se você estudar bem a Bíblia, Davi não era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não pecava, porque ele não errava.
Pode olhar para você ver, ele não quebrava aliança. Ele tinha uma aliança com Jonathan, e eu vou falar isso mais na frente. Ele lembrou do filho de Jonathan. Ele fazia aliança com o povo e ninguém quebrava. A única aliança que Davi quebrou do povo, que ele não sabia, foi que um dia ele mandou matar um pessoal lá. Eu não lembro mais quem é agora de cabeça, que também eu não tenho obrigação de lembrar tudo, né? A Bíblia vai dizer que ele matou lá um povo lá que não podia ser matado. Quem lembra dessa história? Aí o povo levantou lá e teve um problema em Israel, e ele foi consultar. Era uma quebra de aliança. E ele falou agora, chamou o povo e falou: me dá 5 jovens para nós matar. Ele teve que dar os 5 jovens. Inclusive tem uma cena até triste nesse texto, que a mãe fica lá tocando os insetos dos filhos, não deixando casal de rapina pedir o filho, porque a ordem dos caras era para enforcar e deixar lá para os bichos comer lá, não era para enterrar não. E Davi mandou uma mensagem para eles pedindo para poder enterrar, para entregar para a mãe enterrar. Mas ele restaurou a aliança, custe o que custar. Irmão, você fez uma aliança com alguém, custe o que custar. Segue firme. Não seja aquele que um dia está falando uma coisa, outro dia está falando outra não. Amém? Glória a Deus. As alianças, elas estão sendo refletidas. Êxodo capítulo 24, querido, a Bíblia vai dizer que Deus chama Moisés e os anciões, tudo lá para cima. Eu nem li isso aí, nem vou ler porque não vai dar tempo. Esse capítulo 24 não precisa postar. A Bíblia vai dizer que Deus chama Moisés lá para cima, porque ele estava querendo refazer a aliança com Israel. Ele sobe, ele, 70 e poucos sacerdotes, sobe tudo lá para cima e eles vão comer numa mesa, junto com Moisés. E ali Deus está dizendo: vocês agora são o meu povo. É uma aliança sendo feita de novo. Quando você come isso aqui, querido, quando você participa da ceia, de fato você está dizendo: eu sou povo de Deus. Eu quero compromisso com Ele. Eu quero algo mais. Eu quero viver algo mais. Quantos querem viver algo mais? Amém? Aleluia. Olha, quando Deus quer restaurar alguém, que Ele desce, as alianças são restauradas. Quem lembra de Mateus? Quem lembra de Zaqueu? Eles quebraram a aliança. Por quê? Por causa de dinheiro. Eles largaram de ser judeu, de prosseguir as coisas de judeu, foi cobrar imposto. Jesus levou eles para a casa deles, para uma mesa, e eles foram curados numa mesa com Jesus. E voltaram de novo a servir o Cristo. Talvez você quebrou alguma aliança por causa de alguma coisa. Talvez um desejo carnal. Talvez foi dinheiro mesmo. Talvez foi muita coisa que aconteceu com você. Mas nessa noite, ou nessa manhã, Deus está trazendo você aqui de novo para a mesa. Para dizer para você: hoje vai chegar a salvação na sua casa. Quantos levanta sua mão para receber essa palavra? Amém? 4. A mesa é um lugar de libertação. Um lugar de revelado, que Jesus vai revelar para nós quem realmente nós somos. É a hora que a máscara cai. Porque não tem como você ter intimidade com Jesus muito tempo sem sua máscara cair. Bem, a Bíblia vai dizer que Jesus olha assim, no meio da mesa ele fala assim: tem um de vocês que vai fazer o quê? Quem lembra? Vai me? Quando você senta na mesa com Jesus, Jesus vai revelando quem você é. Não adianta você ficar achando coisa que você não. É Deus. Quanto mais na presença de Deus que você chega, mais os seus pecados você vê. Eu não me lembro aqui, o Micael, o Durval e o Edeli vai lembrar disso, que nós fomos em Marília, e no final lá foi uma glória tão grande, tão grande, tão grande, que eu acho que nós choramos 50 quilômetros, choramos, ou mais, não foi? Veio 4 homens dentro do carro chorando. Nesse tempo o Micael não era teólogo, ele chorava ainda. Nós viemos, você lembra, Durval, disso? Viemos 4 homens, um silêncio, irmão, e nós chorando. Olhava para o outro e não parava, chorava. Mas, irmão, eu não estava chorando, eu não sei eles, mas eu estava chorando, irmão, porque eu estava enxergando as minhas misérias, as minhas mazelas. Eu estava refletindo que uma menina de 15 anos
levantou lá, falava que orava 1h30, e eu não estava orando 20 minutos, eu pastor de igreja. Aquilo eu ficava chorando, falando, Deus me perdoa, tem de misericórdia da minha alma. Irmão, Deus quer levar você nesses lugares para te mostrar quem você é. Quantos querem que Deus te leve a lugar mais profundo aí? Deus tem uma unção nova para você, querido. Deus tem um renovo para essa igreja nessa manhã. Deus tem algo poderoso para acontecer aqui nessa manhã. Aleluia, eu creio nisso, amém? Aleluia, as máscaras vão cair. Sabe, querido, nós precisamos entender que a santidade, ela não é forçada. Não é na força do seu braço. É quanto mais você conhece da palavra, e quanto mais você fala com Ele. Começa a andar com uma pessoa para você ver. Que daqui a pouco, se ele for um influenciador, tem muita gente que é influenciador, sim ou não? Tem gente que é moldável, é ou não é? Tem gente que não influencia nada. Mas tem gente que ele é influenciador. Ele chega onde ele chega, daqui a pouquinho está todo mundo igual a ele. Vai lá na loja do Micael para você ver. Os meninos que trabalham com ele estão igual a ele, tudo doido. Tá? Correndo para um lado para o outro. Porque ele é um influenciador. Nós temos que colocar isso no nosso coração, querido. Que quem tem que influenciar nós está dentro de nós. Quanto mais você andar com o Espírito, quanto mais você andar com Cristo, mais Ele vai te influenciar. Você já viu que você começa até a falar igual sua amiga? Ou seu amigo? Né? Os TikTok da vida. Tem um nego aí agora que tudo que você vai falar com ele, você fala um negócio com ele, ele fala assim, aí você me quebra. Já viu a influência? Em vez de você ter essa influência, comece a andar com Cristo, com o Espírito Santo, porque Ele vai te dar a palavra certa na hora certa. Quantos querem receber essa palavra aí? Quantos estão comigo nessa manhã? Eu já estou encerrando. Daqui meia hora eu encerro. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, é essas coisas, irmão, essa santidade forçada que Jesus não aguenta. Tem gente que veio para a igreja, aí ele acha que agora ele é melhor que os outros. Quem já viu gente ver? Você conhece gente assim? Só eu que conheço. Tem um povo que vem para a igreja e acha para agora que é melhor que os outros. A Bíblia vai dizer, lá no capítulo 7 de Lucas 36, que uma mulher entra na casa do fariseu e quebra o vaso de perfume no pé de Jesus, chora no pé de Jesus. O camarada, porque achava que era fariseu, ela achou que era melhor do que ela. E Jesus falou, rapaz, você não sabe. Aonde tiver pregado o evangelho, vai estar escrito o que essa mulher fez. Quer dizer, aquele fariseu não falou nem o nome dele, nada dele mais. Mas essa mulher, todo mundo conhece. A mulher que quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus. Ninguém prega sobre o fariseu. Prega sobre a mulher que arrependeu. Então na mesa é o lugar de cair suas máscaras. O outro lugar, o fariseu chega e fica olhando Jesus. Ah, eu não lavo a mão para comer. Tem gente que é assim, é ou não é? Sim ou não? Olha lá, irmão. Tá vendo lá? Aí a pessoa nova convertida, a roupa dela. Você não chega perto dela e fala assim, queridinha, deixa eu te falar para você. Você está precisando de ajuda, de alguma coisa, que eu estou vendo que você está convertendo agora. Teve uma menina aqui da nossa igreja, não vou falar o nome, que ela procurou ajuda. Ela converteu. Ela chegou em alguém aí, que eu também vou falar para vocês. Ela falou, olha, eu converti. Eu quero seguir Jesus. Mas as minhas roupas são todas de piriguete. Ela mesma falou. E a irmã falou, nós vamos fazer uma campanha aqui, nós vamos arrumar as roupas para você. E elas arrumaram a roupa para ela. Em vez de ficar falando, dá uma chegadinha lá, talvez ela não está tendo dinheiro. Não, não é? Não, você fica, não, é porque gosta. É porque gosta de mostrar. Não, ela já foi tocada. Mas ela precisa de dinheiro. Precisa de alguém ajudar. Não fica olhando, não lava as mãos, não. Com misericórdia e amor.
Jesus olhou para aquele camarada e deu uma palavra para ele. É na mesa que Jesus conserta essas coisas em nós. É na mesa. Eu sempre acreditei na restauração de Deus. Eu olho para um drogado, eu olho para um bêbado, eu olho para aquelas pessoas e eu falo, tem esperança para esses caras. Deus há de salvar eles. Não tem um dia sequer que você pode... Isso eu falo diante de Deus. Não tem um dia sequer que eu não passo naquela porta do pardal e eu oro para Deus salvar aqueles camaradas todos. Tem um dia de um marido da Adriana, eu passava para fazer caminhada. Muitas vezes o Marcelão, ele estava deitado lá na área lá daquele rapaz que cortou a perna. Qual era o nome dele? Eu não sei o nome dele. Ele estava deitado lá. Eu levantava minhas mãos e falava, restaura, Jesus. Tire ele dessa vida. No final do ano, agora o Marcelão contou a história. Tá? Com 2 anos, né, Adriana? 2 anos que não bebe, tá trabalhador, já casou. Aleluia! Deus é o Deus que continua fazendo milagres. Quantos querem esse renovo aí da parte do Senhor? A mesa vai te dar esse renovo, amém? Eu vou escorrer aqui. A mesa é lugar de você cortar o passado e deixar o futuro entrar. A Bíblia vai contar a história lá em 2 Samuel, capítulo 9, de um menino que agora ele foi jogado numa cidade chamada Lodebar. E Davi um dia lembra dele, o rei lembra dele. E o rei traz ele para a mesa. O que ele era? Quem lembra o que ele era? Ele era aleijado de ambos. O que nós éramos quando nós estávamos no mundo? Aleijado de ambos os pés espiritualmente. Mas a primeira coisa que ele sentou na mesa, o que sumiu foi a sua debilidade, o seu problema. Quando você está na presença de Cristo, querido, a coisa que você vai menos enxergar é o seu problema. Você vai começar a enxergar o problema dos outros. Você vai começar a esquecer os seus. E quanto mais você ora para os outros, quanto mais você serve os outros, quanto mais você ajuda os outros, mais Deus vai derramando graça, mais Deus vai derramando misericórdia, mais Deus vai mudando a sua vida, mais Deus vai fazendo a obra em você, e você vai vendo as coisas transformadas, e você pensa assim, poxa, isso aqui eu orei, mas eu não orei tanto. Mas você orou por alguém, você ajudou alguém, você abençoou alguém. Ei, continue, Deus está fazendo coisa. Deus quer de novo restaurar. A mesa é lugar de cortar o seu passado. E Deus chegou, o rei falou assim, o que você quer? Não foi nesse caso, foi num outro caso que eu vou contar agora. Mas esse rapaz, ele falou assim, vai, restitui tudo que ele tinha, restitui as terras do pai dele, restitui tudo que ele tinha. Ei, quando você vem para Cristo, Cristo não está só querendo curar as suas pernas, que você talvez foi aleijado por uma queda. Deus está querendo restaurar você. Deus está querendo restituir autoridade, unção, poder, graça de Deus na sua vida. É você chegar na sua casa e levantar a mão e falar, Satanás, em nome de Jesus. Agora você vai sair daqui pela glória do nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Você nunca mais vai atuar aqui, o diabo vai ter que sair. Quantos creem nisso? Quantos têm coragem de fazer essa oração na sua casa hoje? Quantos têm coragem de fazer essa oração na sua cabeça, pôr a mão e falar, sai, Satanás, da minha vida, filho, não tem lugar para você aqui não. É isso que Deus quer com você. Mas aí conta uma história também, lá em 2 Reis, capítulo 8, verso 4, a Bíblia vai contar a história da Sunamita. Ela perdeu tudo. Aí o Geazim, um dia está lá diante do rei, contando para o rei, falou, o Eliseu orou para essa mulher e tal. Contou a história dela, perdeu tudo. Aí o rapaz contando a história. E ele olha no meio do povo, ele vê a Sunamita, ele fala, é a mulher ali. E o rei manda chamar ela. Traz ela aqui. Na mesa do rei. E ele falou, o que você quer, minha filha? Ele falou assim, eu quero as minhas terras de volta. Eu quero tudo que era meu. Está diante da mesa do rei. O que você quer? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Talvez ele não entendeu isso. Mas pergunta aí, porque ele não entendeu. Fala assim, o que você quer, irmão? O que você quer? Você está diante do rei agora. Agora você pode pedir. Você está diante do rei.
Ela pediu restauração, ela pediu cura, ela pediu que tudo seja mudado de novo. Ei, Deus vai te dar restauração, não só das coisas humanas, terrenas. Deus vai te dar restauração espiritual. Deus vai te dar paciência de orar por aquele parente seu que você já abandonou ele. Você acha que não tem mais jeito para ele. Deus está derramando a unção aqui de salvação. Você vai de novo ter compaixão daqueles que não tem nada, que não sabem fazer nada. Você agora é a porta que Deus vai abrir na vida deles. Quando você recebe essa palavra aí, levanta a sua mão aí, queridão, para dar um glória a esse Deus. E agora ela é restaurada de tudo. A mulher também da mesa. Deus restaura a vida dela, larga de ser uma mulher da vida para ser uma mulher totalmente curada. Deus tem promessa para nós. Quantos creem nessa promessa? Amém? Aleluia. Talvez você está desanimado. A Bíblia vai contar a história de Elias. Acho que faltou alguns hormônios nele, né? Serotamina. Como é que é o nome do outro hormônio da alegria? É serotamina e... Como é que é o nome? Dopamina. Esses hormônios, a dopamina, ela só dá através do vício. Algum vício que pode satisfazer você. Tem uns que vai com a dopamina, eles viram na droga, né? Viram a dopamina para ele. É isso mesmo, ou eu estou falando errado? Ele vicia no jogo de tigrinho. Tem algum viciado aí? Eu vou orar por você. Está na hora. Não, porque eu fico olhando, tem gente na igreja que está jogando no tigrinho. Aí você fala, irmão, está jogando no tigrinho? Não, estou não. Aí você tem vergonha de falar, por que você está fazendo? Não é? Tudo que você tem vergonha de falar, não é bom, é ou não é? Sua mulher chegar para você, você está jogando bet, André? Você já falou o que para ela? Fala não, ué. Agora, se você não pode falar para sua mulher, se você não pode falar para o pastor Durval, esse negócio não está certo não, tá, irmão? Ou então, vai ter gente que diz assim, não, eu não, mas amanhã está aí, ó. É só pegar 10 zinc. Tinha um rapazinho trabalhando com nós lá, né, Zelinho? Aí eu falei para ele, rapaz, você está jogando no tigrinho? Ele falou, tá, eu ganhei R$4. Eu falei, nossa, ganhou dinheiro demais, ué. Dá para você ir embora. Entendeu, irmão? Irmão, nós precisamos entender que tem hora que tem um hormônio, que eu não vou lembrar dele agora, sem nome, mas ele só dá em dois jeitos. Você consegue ele de dois jeitos. Você só consegue ele fazendo exercício físico ou fazendo sexo. Endorfina, só fazendo sexo ou exercício físico. Aí eu, conhecendo o povo aqui da igreja, eu vou recomendar a Gisele. Ela está abrindo uma academia. Você está fazendo pouco sexo mesmo, então corre para lá, vamos fazer exercício para ganhar esses hormônios aí. Amém? Só o Gesiel fica mentindo toda hora, ele faz demais, né? Irmão, mas olha para cá, o Elias estava lá, querido, com depressão. Tem muita gente depressiva dentro da igreja. Eu mesmo sofri com depressão. E de vez em quando eu sofro. É na mesa que cura. A Bíblia diz que ele estava lá todo desanimado, pedindo a morte. A Bíblia diz que os anjos vêm, colocam uma comida, passarinho vem. Deus fala para ele, come e descansa, porque a viagem é longa. Ei, você não vai ceiar hoje. Não é para hoje. É porque o seu caminho até a eternidade chegar ainda é longo. Quantos recebem essa palavra aí? Quem não levantou a mão vai morrer amanhã. Quem crê que o seu caminho ainda é longo aí? Deixa eu ver, irmão. Aleluia! Come que o caminho é longo. E tem um povo que parece que tem preguiça até de levantar a mão, né, irmão? Você tem que dar um choque neles. Aleluia! Glória a Deus. Oh, Deus, me dá graça. O Micael quase fica louco. Desculpa, Micael. Elias comeu na mesa que Deus preparou para ele. Deus está preparando uma mesa para curar suas emoções. Quantos aqui precisam de cura de emoções? Feche os teus olhos, toda a igreja. Feche os teus olhos, querido. Essa é uma noite quando você ceiar, querido. Não é por esse suco, por esse pão, não. É pela presença. É pela palavra. Deus vai curar pessoas aqui nessa manhã.
Deus vai curar pessoas de ansiedade, síndrome do pânico, de angústias, de insônia. Deus vai curar pessoas, os emocionais serão tratados por Ele. Você vai voltar a correr como a corça, aquela que suspira pelas águas e corre no caminho dela. Você vai correr de novo, você vai ter felicidade de novo. Quantos creem nisso, dê um glória a Deus. Sabe, irmãos, tem hora também que Deus vai te levantar, como Neemias. Talvez você chega na mesa aqui, você está triste. Neemias foi servir a mesa do rei, ele estava triste, estava ou não estava? O rei, ele não podia chorar, porque ele estava na presença do rei, não podia chorar lá. Mas o rei olhou nele e o rei percebeu a tristeza dele. Nessa manhã você está na presença do rei, quantos creem nisso? Ele percebe a sua tristeza. E ele fala: o que foi? Jesus está perguntando para você nessa manhã: o que foi? Fala com o irmão lá, mas o que foi, irmão? Você está tão tristinho. E ele fala. Tem gente que não fala, né? Tem gente que está na hora dele falar. Deus colocou uma pessoa do lado dele, né, boa para ajudar ele, né? Talvez eu não estou falando só de dinheiro, porque talvez você está falando com alguém, né? Eu, por exemplo, conversei com um milionário lá no meu quarto, que eu estava no Huawei. O cara é milionário. E ele perguntou para mim: pastor, e aí, como é que o senhor está? Está tudo bem? Eu falei: tá, tudo bem. Você está precisando de alguma coisa? Não, estou tudo bem. Aí depois eu fiquei sabendo que ele era milionário. Eu falei: aí, que podia ter falado, né, cara? Deus deu a porta. Mas essa é a mania que nós temos de falar que está tudo bem. Neemias não. Neemias falou: como que eu posso estar alegre se as portas de Jerusalém, os muros estão todos estourados? E o rei falou assim: o que você quer fazer? Ei, Deus está perguntando para você, olha para cá, olha para mim. O que você quer fazer? Chorar? Reclamar? Parar? Porque Deus tem uma missão para você. O rei falou para ele: o que você quer fazer? Ele falou assim: eu quero ir lá restaurar. Quantos querem ir lá restaurar? Quantos querem restaurar o casamento? Quantos querem restaurar a vida espiritual? Quantos querem restaurar? Irmão, você pode falar para o rei agora. Fala: eu quero. Eu quero. E o rei falou para ele: eu te dou carta de autoridade, para você pegar madeira onde você quiser, para você pegar pedra onde você quiser. Vou te dar carta para você passar nas províncias. Você vai passar, vai ter uma guarda te acompanhando para ninguém te machucar. Ei, Deus está lá falando com você nessa manhã. Levanta a sua mão para receber, porque essa aqui é uma palavra forte, profética. Deus está levantando pessoas para te dar. O Deus está te dando carta de autoridade, carta de unção, carta de provisão, para você cumprir o propósito que Ele te deu. Deus nessa manhã está renovando você. Se você crê, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus forte aí, porque Deus está renovando essa igreja. A Bíblia diz que Ele foi com tudo. Deus proveu tudo. Ele restaurou os muros. Ei, Deus não está levantando você só para a sua casa. A sua casa já é função de Deus no seu coração para restaurar. Deus vai restaurar sua família. Deus vai restaurar o povo. Deus vai restaurar a sua quadra. Deus vai restaurar a cidade onde nós moramos. Deus vai restaurar pessoas que estão trabalhando para nós, conosco. Deus vai restaurar. Quantos creem aí? Neemias foi lá e restaurou uma cidade, um homem. Dá uma cutucada no irmão. Fala: e aí, irmão? A sua mulher agora é fichinha. Fala para ele. O Neemias só foi uma cidade. Dá uma cutucada na irmã. Fala: irmã, seu marido é teta. Um homem restaurou, foi uma cidade. Agora você está com esse biquinho aí, porque você tem um marido atribulado. Você tem uma oração forte, poderosa. Ora aquela oração do MMM, quem sabe? Ou muda ou morre. Pronto. Coloca a mão na cabeça e fala: ó, Deus, ou muda, ou então leva. Porque desse jeito está aqui, é só tribulação. Está pior do que o diabo na minha vida. Mata logo. Você está achando que eu estou brincando, querido? Eu
sério. Isso é seriedade com Deus. Nós precisamos ser mais sérios com Deus, amém? E outra, Lucas capítulo 28, o louvor pode subir. Lucas capítulo 22, verso 18. O louvor já era para estar aqui. Cadê eles? Eles conhecem a minha paciência. Trabalha comigo há muito tempo, não é só brincadeira, o pessoal quer bênção demais. É só brincando com eles. Olha lá, pois eu lhe digo, que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino dos céus. Jesus está dizendo assim para eles: olha, essa ceia é a última que vocês tomam comigo. Mas um dia nós vamos tomar ela com ele lá no céu. Vai ter uma mesa lá. Quantos querem estar nessa mesa? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, crente. Talvez vai doer, mas vai curar. Se você não está preparado para essa aqui, você acha que está preparado para aquela lá? Dá uma refletida aí. Se você acha que essa aqui você não está preparado, e aquela? Está na hora de você consertar essas coisas aí, sim ou não? Está na hora de você levantar, tomar consciência daquilo que Deus tem para você, a sua identidade, quem é você em Cristo. Levantar, bater o pé, sacudir a poeira e partir para cima. Deus tem uma história nova para você, amém? Se coloca de pé. Queridos, mas feche os teus olhos. Talvez você precisa ser tirado da cegueira espiritual que foi trazida por decepção. Talvez você precisa perdoar. Talvez você precisa de um lugar de libertação. Talvez você precisa ser restituído. Talvez você está cansado, desanimado. Talvez você está triste porque você não tem recurso para o propósito. Ou talvez simplesmente você está esquecendo de que isso aqui não é natural. Essa manhã aqui não é natural. Quando você pegar esse copo, não pensa que isso aqui é natural. Isso é uma ordenança dele, é bíblico. Você vai comer da carne e beber do sangue dele. Isso vai trazer vida para você. Vai trazer cura. Você não pode deixar de participar disso. Você viu tantas coisas que a mesa cura nessa manhã. E nessa manhã você está diante dessa mesa. Não deixe de participar por qualquer coisa. Coma o pão, beba o vinho e caminhe de novo com ele. Porque ele tem propósito, ele tem graça, ele tem unção, ele tem poder, ele tem o amor perfeito para libertar você, para curar você, para restituir você, para fazer de novo coisas grandes e firmes que você nunca sonhou que vai acontecer na sua vida. Feche os teus olhos. Vamos cantar uma canção adorando o nome dele. Mas feche os teus olhos, comece a quebrantar diante dele. Oh, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo do santo, com toda a força da sua voz, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou do santo em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluias. Palavra abençoada, né? Palavra do pastor, uma palavra de bênção, uma palavra de Santa Ceia. E eu quero trazer mais um pouquinho aqui, como o pastor falou, da importância da Santa Ceia. A Santa Ceia é tão importante, e muitas vezes a gente pensa assim, só mais um culto de celebração, que é a primeira semana do mês, a gente vai lá e faz uma Santa Ceia. Não, Santa Ceia é muito especial. É um momento de comunhão com você e Deus. A Santa Ceia é tão importante que quando Jesus caminhou aqui na terra, por onde ele passava, Jesus fazia milagres. E esses milagres, Jesus curava os enfermos, ele repreendia demônios. E ele nunca escolheu quem ele ia fazer, para quem ele ia fazer. Por onde ele passava, Jesus fazia bênçãos, maravilhas, libertando os oprimidos do diabo. Jesus, por onde passava, fazia milagres, e ele nunca limitou isso aos bons, ao caráter bom da pessoa, ao caráter ruim, à honestidade, à bondade, à generosidade, nem à lealdade. Muitas pessoas ele nem conhecia, passava e já fazia aqueles milagres, como ele fez também na vida daqueles leprosos. Os 10 leprosos, passou, fez o milagre na vida de 10. Ele não se importou quem era bom, quem era ruim, tanto que dos 10, somente um voltou para agradecer. E da mesma forma, quando ele fez a multiplicação dos pães, Jesus estava ali trazendo aquele sermão para mais de 5.000 homens. A Bíblia relatou 5.000 homens, não relatou crianças nem mulheres. Com certeza tinha muito mais pessoas do que homens. Então, Jesus fez o milagre e todos participaram daquele milagre. Não foi só os 5.000 homens, e nem foi só os bons, e nem foi só os ruins. Jesus também, naquele casamento, fez a multiplicação do vinho. Jesus fez a multiplicação do vinho e não fez um vinho bom para um e nem um vinho ruim para o outro. Jesus fez um vinho para todos. Todos participaram do seu milagre. Todos puderam participar do que Deus tinha para a vida deles. Sabe, e os milagres, Jesus faz para todos. Todos da multidão. Não importa se era bom, se era ruim. Mas chegou um dia que Jesus falou, como o pastor contou a história aqui. Jesus falou para os seus discípulos: hoje nós vamos nos reunir só nós. Hoje é um momento especial. É um momento que é só entre eu e vocês. Deus falou que ia preparar uma casa, como o pastor contou na história que ele falou que hoje ia preparar um salão. E falou: vocês vão seguir um homem com odre nas suas costas. Isso já não era normal, porque quem carregava a água com odre nas costas era mulher. Mas Deus criou uma situação para que eles achassem aquela pessoa. E falou: ali vai ter um salão reservado só para nós, só Jesus e os seus discípulos. E o que eu quero te dizer com isso? Porque os milagres são para todos. E os seus discípulos falaram: mas Jesus, por que é só nós? Jesus respondeu: os milagres são para todos, mas a comunhão, a Santa Ceia, é só para quem tem comunhão comigo. Você quer continuar no meio da multidão por quanto tempo? Quanto tempo você quer ver Jesus participando da ceia com seus discípulos, com seus filhos, e ficar de longe? Talvez até recebendo os milagres, porque o milagre de Deus faz como o sol, nasce para todos. O dia que nasce o sol, nasce para mim, nasce para o Zé, nasce para o pastor, nasce para todo mundo. Mas a comunhão com Jesus é só para quem é discípulo, quem resolve caminhar com Ele. Sabe, talvez você tenha muito tempo assistindo de longe o que Deus tem para você, mas talvez só está assistindo, nunca sentou na mesa com Ele, não tem aquela intimidade do partir do pão. E
E hoje pode ser uma mudança de chave na sua vida. Sabe, hoje você fala assim, eu quero essa comunhão. Nós vamos ter o curso de Santa Ceia, esse mês, dia 8 agora começa. E que você possa, sabe, colocar esse desejo no seu coração. Fala, eu quero sentar na mesa com Jesus. Eu quero ter uma nova comunhão com Ele. Eu quero sair desse meio da multidão e, sabe, participar da ceia com Ele. E que Jesus possa mudar esse desejo do seu coração. Queimar, para que quando nós chegarmos no céu, nós podemos todos celebrar junto com o Pai. Amém? Vamos estar orando pela Santa Ceia. E os que vão cear depois que nós fizermos oração, fiquem de pé, os outros podem sentar. Senhor meu Pai, Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, cada um que está aqui neste lugar. Senhor, esse vinho e esse pão significa, meu Pai, o teu corpo, o teu sangue. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, alcançar cada um, meu Deus, que está aqui. Senhor, coloque no coração de cada pessoa, Pai, o desejo de estar na mesa contigo. Senhor, que nós possamos, ó Pai, a partir de hoje, ter um novo entendimento, meu Pai, do que é Santa Ceia. Ter um entendimento, meu Pai, da intimidade contigo, Deus. Senhor, que não sejamos, meu Pai, simplesmente, meu Pai, um espectador, meu Pai, do que o Senhor tem feito para várias pessoas. Senhor, mas que nós possamos, meu Pai, largar de ser simpatizante do Evangelho, meu Pai, e viver realmente, meu Pai, esse Evangelho. Senhor, que nós possamos, meu Pai, viver realmente o que o Senhor tem para nós. E através dessa Santa Ceia, meu Pai, é que nós temos comunhão contigo. Senhor, através dessa Santa Ceia, meu Pai, é que o Senhor nos dá, meu Pai, direito, meu Pai, de estar junto com o Senhor na mesa. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai. Fale conosco, meu Pai, para que nós coloque esse desejo no coração de quem ainda não tem, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Pode distribuir. Bem fundo em teus olhos de amor, perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Vou beijar o teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em teus olhos de amor, perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural, quero transbordar. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho sobrenatural. Vou beijar o teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em teus olhos de amor, perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural, quero transbordar. Vinho novo,
sobrenatural. Aleluia. Em 1 Coríntios 11, 23, fala: porque eu recebi do Senhor, e também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Pode comer o pão. E semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Pode ceiar. O louvor vai estar louvando mais um hino, que você possa adorar a Deus, orar e agradecer por esse momento. Sabe, essa oportunidade que Deus te deu de ceiar com Ele. Oh, aleluia. Santo, santo é teu nome, meu Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, papai, por mais uma oportunidade de estar ceiando, meu Pai, de sentar na mesa contigo, Pai. Senhor, que eu nunca perca essa essência, meu Pai, e essa vontade de estar, meu Pai, na tua casa. Obrigado, Deus, porque nós vencemos mais um mês na tua presença. Adorado entre nós, tão desejado aqui, Oh, aleluia. mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Te agradamos, Senhor. Seja adorado neste lugar, Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui,